Olá, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar cálculos algébricos, né, na aplicação de cálculo de perímetros, áreas e assim por diante, volume, né. Aqui, então, nós temos aqui um retângulo e onde pede, considere este retângulo, e a pergunta que ele faz é o seguinte: qual a expressão que representa o perímetro? Perímetro, se a gente lembra um pouquinho bem, né, é a soma de todos os lados. Deixa eu colocar aqui uma canetinha um pouquinho melhor. Daí, por exemplo, aqui, vamos pegar um exemplo. Tenho isso daqui, contando que eu tenho 3 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. Essa medida aqui geralmente é chamada de comprimento. E aqui largura, né, ou altura. Se a gente quer calcular o perímetro, nós temos que somar todo o percurso em torno desse polígono aí. Então é o seguinte, se alguém partir daqui, partir desse pontinho preto aqui, ó, ele segue essa linha, percorre aqui, chega aqui e volta. Então, para a gente calcular o perímetro eu tenho que somar, no caso aqui, 3, né, que é essa medida, mais 2, mais 3 e mais 2. No caso, somando 3 mais 2, 5, e 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Ou seja, se fosse em centímetros, o contorno dessa figura é igual a 10 centímetros. Pois bem, no nosso caso aqui não é bem números, né? Nós temos uma expressão algébrica. Nesse caso aqui, nós temos dois binômios. Como que a gente vai fazer o cálculo desse perímetro? Então, a pergunta A é: qual a expressão que representa o perímetro? E aqui eu já deixei soma de todos os lados desse retângulo. Tem duas formas de fazer. A primeira é o seguinte: você fazer igual eu acabei de mostrar ali, somando parte por parte. Então, temos 5x menos 2, x mais 6. Aqui embaixo também vai ser 5x menos 2. E depois vamos somar 6x mais 6. Então, vamos fazer aqui, ó, 5x menos 2 mais, isso aqui é o perímetro, 5x menos 2 mais 6x, 6 mais x, mais 5x menos 2 mais x mais 6. Então, eu somei esse, depois esse, depois esse, depois esse. Ó, estão todos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Depois que eu fiz isso, como nós, no caso aqui, estar nessa aula, tem que já ter um conhecimento básico de expressões algébricas. Principalmente no caso de somar termos semelhantes. Como que a gente soma termos semelhantes? A gente vai observar a letra. Neste caso aqui, a nossa letra aqui é o x, ó. Então, tem um x aqui, tem um x aqui, tem um x aqui e tem um x aqui. Bem, somando todo mundo, vai dar um valorzinho aí, ó. Vai ser 5 e aqui mais x. Só que um monte de aluno tem dúvida sobre esse mais x. Quem que seria esse mais x? Quando não aparece valor na frente da letra, nós temos o 1. Por que nós temos o 1? Porque o 1 ele não tem a necessidade de aparecer. Então, por isso que a gente suprime ele. Ou seja, a gente deixa ele escondido. Então, aqui seria 5 mais 1. Depois eu tenho aqui, ó, mais 5. Vou colocar só os valores aqui, ó. Mais 5. E aqui também eu tenho 1, porque não tem nada. Então, ó, 5 mais 1, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 1, 12. Ou seja, eu tenho 12x. Resolvi a parte do x. Agora eu vou para os números. Que no caso aqui eu tenho menos 2, depois mais 6, depois menos 2 e mais 6.
Para operar isso daí de uma forma mais fácil, a gente pode fazer assim, ó, somar todos os negativos e deixar no mesmo sinal, e somar todos os positivos. Aqui no caso eu tenho, ó, menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Observe que eu deixei o sinal e somei os módulos, né, os números. E aqui eu tenho mais 6 com mais 6 vai dar mais 12. Poderia ter feito direto também. Não tem problema nenhum. Aqui eu estou só mostrando uma outra forma de fazer. Tenho, então, 12x menos 4 mais 12. Observa que você tem uma dívida de 4 e pagou com 12. Ou seja, 12 menos 4, que é igual a 8. Porque sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, você vai subtrair o maior do menor e conservar o sinal do número maior, que no caso aqui seria o mais. Nosso perímetro ficaria aqui, ó. Porque ele pergunta qual a expressão que representa o perímetro. Então aqui nós poderíamos colocar 12x mais 8. Tá bom? Aí depois nós teríamos o que? Uma pergunta subsequente, que seria a B. Vou apagar aqui. Qual a expressão que representa a área? Que no caso seria a base vezes o volume, base vezes a altura. Então, novamente aqui, ó. Temos aqui um retângulo, onde eu tenho aqui 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura ou altura. A área de retângulo, paralelogramo ou quadrado sempre é lado vezes lado. No caso, então, a gente vai multiplicar esse por esse. 10 vezes 5 é igual a 50 centímetros quadrados. Agora aqui, ó, para o nosso exemplo, vamos fazer com esses valores que temos aqui. Então, a nossa área vai ser igual. Vou colocar entre parênteses só para ficar organizado. 5x menos 2, né, que é a base. Observe que o mesmo valor daqui de cima é aqui de baixo. Então, é 5x menos 2 vezes a largura. X mais 6. Ah, não preciso calcular isso aqui do lado ou de baixo. Não. É só base, que é essa parte aqui, vezes a altura. Ou largura. Aí vai depender do jeito que você quiser falar. Este cálculo ele procede da seguinte forma. Vou colocar aqui umas setas, que aqui a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Vai ser o 5x vezes x e o 5x vezes 6. Depois que acabou isso daí, a gente vai fazer com essa parte aqui, ó. Menos 2 vezes x e menos 2 vezes 6. Fica muito mais simples se nós calcularmos assim. Sinal com sinal, número com número e letra com letra. Então, para facilitar aqui, eu já vou colocar um 1 aqui na frente da letra, né? E como não tem sinal, vamos colocar um maisinho aqui, ó. Para ajudar vocês a fazerem as contas. Então, tudo pronto, vamos lá. Mais com mais vai dar mais. Lembra que eu estou fazendo 5x vezes 1x. Então, deixa eu só voltar aqui um pouquinho para tirar essas setas aqui. Vamos fazer essa primeira aqui, ó. 5x vezes x. Seria isso aqui. 5x vezes x. Lembra que a gente colocou um mais aqui, né? E um sinal de mais aqui e um 1 na frente do x. Só para facilitar também. Quem consegue fazer direto, bola para frente. Vai fazendo aí do jeito que você sabe fazer. Deixa eu só colocar aqui organizado para facilitar. Coloquei um maisinho aqui, um mais e um 1.
Então, vamos lá, fazendo o cálculo. Mais com mais, aqui a área. Depois, número com número. 5 vezes 1, 5. E x vezes x. Quando a gente está multiplicando duas letras, né, que é a parte literal, se elas forem iguais, né, o que você vai fazer? Vai repetir a base e vai somar os expoentes. Quando não aparece expoente aqui, significa que tem um 1. E como eu tenho que somar os expoentes, vai ser 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 2. Então, aqui vai ser x ao quadrado. Acabou esse? Vamos para o próximo. 5x vezes 6. Então, mais com mais vai dar mais, sinais iguais, né? 5 vezes 6, 30. E x, e aqui não aparece x nenhum. Então, é só repetir a letra que está nesse primeiro membro. Acabou esse, agora vamos para o menos 2 com esse x1 aqui. Então, ó, menos com mais, menos 2 vezes 1, 2. Aqui não tem letra e só tem desse lado. Então, permanece a letra que está do outro lado. E agora, menos 2 com 6. Menos com mais, menos. 2 vezes 6, 12. Chegamos nessa primeira etapa, onde temos x ao quadrado aqui como parte literal. Você vai observar em todos os monômios, né, separados aqui, se tem outro x ao quadrado, para ter um termo semelhante e poder agrupar. Como eu não tenho, permanece ele sozinho aqui, x ao quadrado. Depois, o próximo membro aí é o x. X ou x elevado a 1, que dá no mesmo. Temos esses dois aqui, ó. Como são termos semelhantes, nós vamos somar quem? Os números. E menos 2. 30 menos 2, 28. Como conserva o sinal do número maior, e o maior é o 30, né? Que vai ficar mais 28. E o x só repete, sem número em cima, sem nada. Só repetiu. E o menos 12. E aí acabamos a parte de expressão, porque não tem mais termo semelhante para poder juntar. Então, qual a expressão que representa a área? A expressão que representa a área é 5x ao quadrado mais 28x menos 12. Vamos para a próxima, então, que é a C. A C é o seguinte. Qual é o valor do perímetro se o valor de x é igual a 4? Para saber essa daqui, a gente tem que voltar lá naquela questão que a gente calculou o perímetro. Nosso perímetro não era 12x mais 8? Então, vamos pegar aqui. Perímetro nosso é igual a 12x mais 8. Aqui é o mesmo que calcular o valor numérico. Então, ó, a nossa expressão que representa o perímetro é 12x mais 8. Então, perímetro é igual a 12. O x aqui, ó, no lugar dele eu vou colocar o 4 vezes 4 mais 8. Outra coisa, toda vez que você tiver um número e uma letra e não tiver nada aqui na frente, é um sinal de multiplicação. 12 vezes 4 é igual a 48. 48 mais 8 é igual a 56. Então, o perímetro é igual a 56 centímetros. Só apagar e vamos para o D. O D, qual é o valor da área se o valor de x é igual a 2? Novamente, vamos ter que voltar lá na área. A expressão que deu, acho que está lá em cima. Aqui. Deixa eu só copiar esse valor de área aqui. Nossa área é 5x ao quadrado mais 28x menos 12. Isso aí.
Qual é o valor da sua área se o valor de x é igual a 2? Então, o que eu tenho que fazer? Substituir o 2 nos campos onde tem x. Então, vamos lá. 5 vezes 2, né? Aqui vai ser, o 2 ele está elevado a 2. 2 elevado ao quadrado, mais 28 vezes 2. Observe que eu estou substituindo esse 2 aqui, ó, só nos lugares onde tem x. Menos 12. Então, aí, você vai ter a continuação da expressão como a regrinha normal. Primeiro, potências e raízes, depois, multiplicação e divisão, e, por último, soma e subtração. Então, o primeiro passo aqui, ó, 5, 2 ao quadrado, significa que o 2 aqui é a base, você vai ter que repetir ela 2 vezes, vai ter que ter 2 produtos de 2. 2 fatores de 2. 2 vezes 2, que o produto vai ser 4. Então, o resultado disso aqui é 4, mais 28 vezes 2 é igual a 56. Isso aqui já dá para resolver. Menos 12. 5 vezes 4 é 20. Mais 56 menos 12. Resolvendo todo mundo aí, 20 mais... Vou fazer passo a passo que daí vocês vão sabendo o que é. 20 mais 56 vai dar 76 menos 12. 76 menos 12 é igual a 64. Neste caso aqui vai ser centímetros quadrados. Ou seja, aqui a resposta você colocaria apenas isso. 64 centímetros quadrados. Então, para fazer esses exercícios, você vai ter que seguir esses passos. Pessoal, tentem fazer. Caso precise de alguma ajuda, é só dar um toque.